Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Vocês sabem que uma marca aqui do nosso momento de pastoreio, naturalmente não em todos os dias, mas é essa saudação do nosso professor Fubá. Shalom, povo de Deus! É um desejo de que aquela paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração, a sua mente, a sua vida até o dia de Cristo. Então, Shalom, povo de Deus. Espero que você esteja bem e animado para mais um momento de pastoreio, essa sequência da agenda diária de Deus pela sua palavra, não é verdade? Então, queria te convidar a louvarmos juntos. Vamos louvar? Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus,
meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração, meu coração. Tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar.
tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Que privilégio, irmãos, que privilégio louvarmos o Senhor juntos aqui, tem sido uma alegria muito grande, não é verdade? Bem, você que acompanha aqui o Momento de Pastoreio sabe, nós estamos caminhando para o fim desse livro enigmático e ao mesmo tempo cheio de informações preciosas, que é o livro de Números, não é isso? Hoje nós estamos no capítulo 34 e Números vai apenas até o capítulo de número 36. Aqui então um pequeno resumo com uma curiosidade. Por que será que chama Números, né? Bem, isso está muito ligado à forma como o capítulo começa e a como o livro começa e como o livro mais ao final volta ao mesmo assunto. Qual o assunto? Da quantidade do povo de Israel. Agora, por que são duas vezes? Por que uma no início do livro e uma no fim? Ora, porque no início é uma contagem a respeito daqueles que foram libertos da escravidão no Egito, daqueles que iniciaram o caminho pelo deserto. Já, isso é lá, capítulo 1. Já Números 26, você vai ter um novo censo. E esse novo censo, ele já é, então, depois daquele período dos 40 anos que o povo perambula pelo deserto, em especial pela falta de fé, naquela história tão conhecida dos 12 espias. Então, você começa com uma contagem do povo e depois do período do deserto tem uma nova contagem, por isso Números. E aqui nós já estamos naquele momento em que o povo de Israel vai atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. Eu sei que para muitos parece assim muito nome difícil, muito nome esquisito, mas me permitam tentar extrair aqui lições que têm assim enchido o meu coração, têm trazido reflexões que me parecem bem especiais. Vamos lá? Estamos então em Números 34, começa assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, será esta a que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. A partir do versículo 3 há uma curiosidade geográfica, porque ele começa a estabelecer os marcos geográficos. Para nós que vivemos hoje, isso aqui é tudo muito difícil, né? Mas eu queria, não vou me atentar aos detalhes, mas eu queria que você percebesse os detalhes das Escrituras. A região sul vos será desde o deserto de Zin até os limites de Edom, e o limite sul vos será desde a extremidade do Mar Salgado para o lado oriental. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, passará até Zin, e as suas saídas serão ao sul de Cades Barneia, e sairá a Azar Adar e passará por Asmon. E aí, então ele vai rodeando. Ele fala desde os limites do sul, o Mar Salgado, que é o Mar Morto,
Mais aqui à frente ele diz que vai ter um limite aqui do lado ocidental, que é o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo. E ele sobe até o norte e ele passa, nós vamos ter essa descrição, indo até o final do 12, que vai dizer, esta vos será a terra, segundo os limites de seu contorno. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo, esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia tribo. Hã? A terra que vai dar para 9 tribos e meia? Ele explica. Porque a tribo dos filhos de Rúben, segundo a casa de seus pais, a tribo dos filhos de Gade, que são os gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. E também a meia tribo de Manassés já recebeu herança. Então aqui, aula de geografia. Aula de geografia. Se você pega o mapa ali, daquele Oriente Médio, você tem o Jordão, que ele vem lá do norte, ele vem até o Mar Morto. O que acontece? Do lado oriental, veja, pela informação que Deus tinha dado a Moisés, eles atravessariam o Jordão e entrariam na terra de Canaã. Mas se você lembra que os capítulos anteriores, quando eles estão chegando, essas tribos de Rúben, de Gade e a meia tribo de Manassés, eles gostaram dessa região que está antes de passar o Jordão. Então, Deus entrega para eles. E se você olhar o mapa antigo lá das 12 tribos, você vai ver essa curiosidade. Rúben, meia tribo de Manassés e Gade, eles estão, de quem olha, do lado direito, para o leste. Então, 2 tribos e meia já receberam. E aqui eles vão passar o Jordão e tem essa descrição da terra prometida, que é por isso que ele diz, agora essa parte de cá vai ser dividida entre as 9 tribos e meia que ainda não receberam. Pegou? Pegou. Sei que você pegou. Então ele diz, só para deixar claro aqui então, o versículo 15, essas 2 tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. O capítulo termina dizendo assim, disse mais o Senhor a Moisés, são estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança. O Eleazar, que era o sacerdote, e Josué, filho de Num. E tomareis de cada tribo um príncipe, que vos repartirá a terra em herança. E aí ele passa a descrever os nomes. Só para começar aqui, porque é muito curioso, qual é o príncipe que é identificado por Deus aqui para representar a tribo de Judá? Calebe. E a partir daí, então, tem o representante da tribo de Simeão, de Benjamim, Dan, da meia tribo de Efraim, de Zebulon, de Issacar. Cada um tem um príncipe. Termina o nosso capítulo dizendo, a estes o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Eu já comentei isso aqui antes, mas eu queria comentar de novo. Para mim é um presente o momento de pastoreio. Porque às vezes eu vou olhar o capítulo que está na agenda de Deus para a minha ministração, e quando eu leio, eu penso, meu Deus, que lição a gente extrai? Eu queria testemunhar aqui mais uma vez. À medida que você começa a mergulhar e pedindo a Deus que você consiga perceber ensinos que de uma forma, talvez não trivial, mas profunda, emanam do texto. E eu queria nesses minutos aqui fazer alguns compartilhamentos com vocês. Primeiro é essa curiosidade. Deus dá a terra ou eles conquistam a terra? E é cada um que conquista ou tem um líder que é quem dá? Gente, isso não é trivial. Porque no mesmo capítulo você tem que é Deus quem dá, mas tem dizendo que eles precisam conquistar e depois tem dizendo que são os líderes que vão repartir.
Veja que coisa interessante. Deus é quem dá, mas Ele tem um chamado para que o povo possa conquistar aquilo que já foi conquistado para o povo. E Deus tem uma estrutura didática do estabelecimento de líderes. Então, só aqui eu queria extrair algumas lições. Primeiro, é do jeitinho de Deus organizar o seu povo com liderança. Perceba que ele está falando com Moisés. E ele diz, Moisés, sou eu que vou dar. Mas vocês vão ter que entrar e conquistar aquilo que eu vou dar. E é preciso que a gente estabeleça uma liderança para cada tribo. Porque nós vamos, mais um princípio que eu vou falar daqui a pouco, nós vamos lançar sortes e distribuir as terras para cada uma das tribos, mas eu quero estabelecer um príncipe e um líder para cada tribo e que eles entrem para essa terra para conquistar e eu é que vou dar. Então, algumas curiosidades. Primeiro, e aqui eu estou dizendo para vocês como que a gente vai lendo o texto e a gente vai aprendendo algumas coisas ricas. Ao longo de toda a Escritura, é o jeitinho de Deus lidar com o seu povo, levantando e estabelecendo líderes que devem concretizar a vontade de Deus para o seu povo. Não é distinção de dignidade, não é uma nobreza nesse sentido humano, é um chamado. Faz parte, querido. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Nós vivemos um período um pouco estranho. Andam falando que é o período dos desigrejados, mas também é o período dos poliigrejados. Sabe o que é isso? Muitas das vezes são pessoas que têm lá alguma tristeza com algo que aconteceu em uma igreja que frequentava. Ou então ele agora quer ter algo do jeitinho que ele quer. Então ele de manhã está numa igreja, depois ele vai para a escola dominical em outra igreja, depois à noite ele vai para uma outra, mas aí no final de semana ele participa ali de uma outra e ele está argumentando aqui, não, porque eu gosto do jeito da música nessa igreja, mas não gosto dessa palavra desse pastor, então eu escuto na outra, mas tem um tema na escola dominical no outro que é boa e eu não gosto dos grupos pequenos aqui dessa, mas tem um negócio de doutrina no outro. Preste atenção. Percebem que para cada tribo ele reúne e organiza debaixo de um líder que Deus estabelece para realizar a vontade de Deus? Por incrível que pareça, me veio ao coração essa lição. Quando Deus diz para Moisés, de cada uma das tribos, você vai estabelecer um líder e ele irá ser usado por mim para poder entregar a minha vontade para aquele povo. Em outras palavras, é do jeitinho de Deus. Todos nós que fazemos parte do povo de Deus, nós precisamos estar debaixo de liderança, de autoridade, prestação de contas. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção, essa estrutura que a gente vai vendo desde o povo de Israel e entra para o Novo Testamento, você vai ver a mesma coisa. Deus estabelece os seus apóstolos, a igreja vai crescendo, a coisa vai ficando apertada. O que é que Deus diz? Vamos escolher os diáconos. Ele estabelece os diáconos, ele divide os papéis. Ah, por que eu não posso? Não é isso. Não é isso, calma. Não fique com uma sensação de que alguém é melhor do que eu. Não é isso. Deus estabelece o seu corpo, que é a sua família, que é esse edifício um dos outros, e ele estabelece estruturas de lideranças e papéis que são para a bênção do próprio povo de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa. É uma bênção nós termos liderança espiritual. Pessoas que podem ser boca e voz do Senhor com fidelidade à palavra, para te orientar, para te exortar, para te confrontar, mas para te visitar, para te consolar, para encorajar. Para mim, esse é um grande princípio. Segundo princípio que para mim ressoa do texto. O texto diz a geometria grande dessa terra. E de repente Deus diz para Moisés assim, vê só, você vai dividir por sortes para as tribos de Israel. Você já viu o mapa? Eu te convido a fazer isso. No meu momento aqui, eu não estou nem preocupado em ser um mapa com uma cuidade perfeita.
é só para você perceber. Se você colocar aí na própria internet, mapa antigo das 12 tribos de Israel, vai aparecer. Sabe o que me chama a atenção? Você vai olhar lá. Tem umas tribos que recebem um latifúndio, companheiro. E tem outras que recebem uma chacrinha. É muito estranho. Por exemplo, se você olhar, quer ver a maior curiosidade? Pelo menos, veja, eu aqui não estou com uma acuidade geográfica não, tá? Eu estou aqui trazendo um princípio. Se você observar o tamanho de terra que a meia tribo de Manassés, você já sabe que chama de meia tribo, porque são os filhos de José, Efraim e Manassés, né? Meu amigo, a meia tribo de Manassés, mas recebe área que só uma coisa. Mas é área. Aí você vê o coitado do Dan, o Zebulon aqui, ó, um negocinho de nada. E isso me trouxe aqui uma reflexão. Eu pensei, gente, ninguém sabe explicar por quê. Quando você lê os comentários que vão dizer como é que é esse negócio dessa divisão por sortes, eles tentam dizer que tinha uma espécie do urim do purim, tinha uns dados, uns negócios. Não é aqui o meu ponto. O meu ponto é Deus, para o seu povo. Ele realiza a vontade dele com uma liderança dele e ele entrega para cada um de modo diferente. Agora imagina o perigo que é isso. Imagina se eu sou então Dan. Eu sou filho, a gente é mais velho, né? Porque Dan é mais velho lá do que José, que tem a meia tribo. O outro é só meia tribo e recebe aquele mundo de terra e eu recebo só um pouco. Você pode adoecer o coração contra Deus. Você pode adoecer o coração contra o seu irmão. Por quê? Porque é injusto. Por que o outro recebeu mais perto do mar e o meu não tem nem saída para o mar? Sabe essas coisas? Queridos, a gente tem que ter tanto cuidado com isso. Porque se tem uma coisa que tem um potencial duplo, adoece o seu coração e pode criar problema no corpo de Cristo, é quando você fica olhando os dons e talentos que Deus deu para um e não deu para outro. Ou pode ser até nesse aspecto, eu vou chamar de material, bênçãos que de repente Deus deu para um e não deu para outro, e você adoeceu o coração, uma certa raiz de amargura contra Deus e às vezes contra os irmãos. Dê uma olhada depois, você vai ficar impressionado. A diferença do tamanho das terras para cada tribo é enorme. E ainda tem uma curiosidade. E a tribo de Levi? Procura lá, coloca. O mapa antigo das 12 tribos. Aí você procura Levi, procura, não encontra. Por quê? Porque os levitas tiveram como porção não terra, mas o servirem a Deus. No tabernáculo. No caso aqui vai ter o templo, né, com Salomão que ele constrói. E aí? Enquanto você ficar, não acho certo, não acho justo, Deus errou, Ele não me ama, mas por que fulano? Por que quem fulano tem mais? Assim, para com isso. Aqui nós temos um princípio. Deus está cuidando do seu povo, Ele estabelece a terra que vai dar. De alguma forma ele diz que distribui isso por sortes, que nós sabemos que está tudo dentro da soberania de Deus, e é diferente. Um tem mais mesmo e outro tem menos mesmo. E não tem distinção de dignidade, predileção, virtuosidade para poder eu ter mais ou ter menos. Está dentro de uma condução soberana de Deus na história. Pacifica o coração, meu irmão. Pacifica o coração. Então, você vê que, olha como é que a gente pode ter várias lições aqui. Deus, na sua soberania, Ele está lidando com o seu povo, mas você vai ter uma necessidade de liderança, isso é uma bênção. Você vai ter distinção do que se recebe da parte de Deus, e isso é normal, está dentro da soberania de Deus. Tudo isso a gente consegue estabelecer aqui dentro do próprio texto. Mas eu queria ir para a última lição, porque ela não é tão trivial no texto. Eu comentei com vocês que a Bíblia faz questão de fazer uma descrição geográfica, geométrica, né? Desde o sul ele vai falar do ribeiro do Egito, ele sobe, a gente tem essa descrição em Deuteronômio, a gente tem essa descrição, na verdade, desde lá de Gênesis, acho que é Gênesis 15, quando Deus fala com Abraão,
E ele diz assim, eu vou te dar a terra prometida. Ela vai desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Deus estabelece essa geografia. Mas eu, estudando esse texto, eu fui ouvir um pastor chamado Skip Heitzig. Eu às vezes gosto de ouvir os comentários dele nessa parte aqui de detalhes do Velho Testamento por uma curiosidade. Ele é um profundo conhecedor da língua hebraica, da cultura hebraica, da geografia hebraica. Por quê? Porque ele morou grande parte do tempo lá em Israel estudando, mas ele é um crente convertido da igreja chamada Calvary Church, que ele é pastor. Então, é curioso, porque ele fala muito das expressões em hebraico, ele sabe os aspectos culturais que ainda se mantêm na cultura hebraica, e ele tem um conhecimento também, eu vou chamar de geográfico e de Marcos, muito curioso. E eu queria então conversar sobre isso agora com você. Quando ele lê essas descrições aqui, ele diz, curioso, né? Antes do povo entrar na terra prometida, antes do povo conquistar, Deus diz para eles, olha o tamanho do que eu já tenho para vocês. Mas com aquela curiosidade que eu falei aqui na introdução, mas vocês irão conquistar aquilo que sou eu que dou para vocês. Olha que princípio bonito. Esse é o princípio que nós devemos usar hoje para o nosso trabalho, para tudo que nós temos. É a sua mão? É o seu braço? Não, Deus é quem dá. Ah, Deus é quem dá. Então eu posso ficar quieto, não vou fazer nada, não vou estudar, não vou trabalhar, porque Deus é quem dá. Não, Deus é quem dá e o chamado de Deus é para nós partirmos com toda estratégia, força e diligência para conquistar aquilo que Deus é quem dá. É simples assim, ou difícil assim. É simples assim. O que me chamou a atenção na fala do pastor Skip? Ele disse, quando nós desenhamos no mapa antigo essas descrições da terra de Canaã prometida que temos em Gênesis, temos em Êxodo, temos em Deuteronômio e temos em Números, a gente fica com uma perplexidade. Sabe qual é? Essa área que Deus diz que tem para o povo, ela é muito maior do que aquilo que o povo efetivamente conquistou. Ele chega a dizer, lá nos Estados Unidos eles usam muito a estrutura de milhas, ele diz que a geometria que você tem descrita aqui, ela beira 300 mil milhas quadradas. Então ele faz uma pergunta, você sabe no auge do reino de Israel, que foi ali com Davi e um pouco depois com Salomão, você sabe quantas milhas quadradas foram conquistadas no máximo? 30 mil milhas quadradas. Mas a descrição que você tem, quando você pega o que Deus está prometendo, em Gênesis, vai ter, né, nesses outros livros que eu falei, daria 300 mil milhas quadradas. Em outras palavras, você está achando confuso o que eu estou querendo dizer. O que Deus tem prometido aqui para o seu povo é pelo menos 10 vezes mais do que aquilo que o povo efetivamente usufruiu. Essa é uma lição profunda, que você não extrai de uma leitura superficial. Há que se ter uma curiosidade muito profunda de tentar entender esses marcos geográficos, mas eu te chamo só a uma reflexão. Qual que é o grande rio do Egito? É o Nilo? Está lá embaixo. E o limite sul, que é o rio Eufrates? Sabe onde está? É hoje lá, região do Iraque, para cima da Síria. Tenta fazer uma ligação lá do Nilo, o iniciozinho aqui do Nilo, lá com o iniciozinho do Eufrates. É uma área enorme, mas que ao final o povo nunca usufruiu. E isso daqui tem uma lição espiritual muito forte para nós. A minha sensação é que muitas das vezes, por nos acovardarmos,
por temores e argumentos de todas as ordens, nós não usufruímos a totalidade das bênçãos que Deus já tem para nós. Sério. Deixa eu te dar exemplos aqui. Quando você lê no Novo Testamento, por exemplo, em Efésios, no capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem dado toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que é isso? O que o apóstolo, na instrumentalidade do Espírito, está dizendo? Ele está dizendo que o Deus e Pai tem já para nós toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Faz aqui a comparação comigo. É como se fosse um negócio enorme. E o chamado de Deus é que a gente parta para cima da vida espiritual, usufruindo essa maravilha da imensidão de todas as bênçãos espirituais que Deus já tem para nós em Cristo Jesus. Mas o que a gente faz? É a saga de números. Então você usa todos os argumentos para você não viver a plenitude das bênçãos espirituais que Deus tem para você. Então vamos tentar fazer aqui algumas aplicações. Por exemplo, a Bíblia diz que nós podemos ter, sabe qual é o tamanho de uma bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo? A paz de Deus que excede todo entendimento. O texto diz que ela guarda nosso coração e nossa mente. Mas aí o que nós fazemos? Eu sei, Roberto, né? Então Deus tem essa bênção espiritual, mas é porque, olha, e aí você começa a olhar para os inimigos, né? Podem ser estruturas humanas muito perniciosas que se levantam. Aí, ao invés de você partir para cima das bênçãos espirituais e viver com essa paz que excede em todo o entendimento, você adoece o coração. É uma má notícia. Quem sabe é uma doença muito grave. É um problema de relacionamento desses complexos. Aí você começa, é igual o povo. Lembra que o povo fica perambulando pelo deserto? Porque Deus já tinha dito, a terra é de vocês, mas eles ficam com medo. E eles não usufruem aquilo que é Deus quem dá, mas Deus dá na medida que Ele nos impulsiona a viver aquilo que Ele dá. Me entenda. Se você nunca fez o discipulado do primeiro ano aqui, eu te convido a fazer. Porque o discipulado do primeiro ano, ele é um ano inteiro na expectativa de tentar nos ensinar mais ou menos isso daqui. Vou dar outro exemplo. Pedro diz assim, em Cristo Jesus, já nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Peraí, como é que é, Pedro? Já. Em Cristo você já tem todos os recursos para uma vida plena e de piedade. O que nós fazemos? Rapaz, minha personalidade. Um é bonachão demais, é omisso demais. Então ele fala, eu não posso ser líder porque eu sou bonachão demais. Outro é estourado. Sabe o que é? Eu entendo, né? Aí o domínio próprio, a longanimidade. Mas eu sou estourado, é porque meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô era assim. Veja, você está usando elementos humanos e nós temos nossas características e personalidades, mas você usa isso para você não conquistar aquilo que foi conquistado e entregue para você. Irmãos, essa lição mexeu tanto comigo, porque eu comecei a me perguntar, o que será que Deus tem para nós já usufruirmos e por medo e por ficarmos olhando só para as complicações humanas, nós deixamos de usufruir? O quê? Não, irmãos. É Deus quem dá. E no chamado dele, nós somos pastoreados para perseguir aquilo que ele nos dá. Talvez seja por isso que Paulo escreve aquele texto, eu acho que é lá em Filipenses 3, onde ele diz assim, eu quero conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. A gente lê e fala, peraí, como é que é, Paulo? Uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E ele diz, não que eu já atingi a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Então, veja, Paulo entendeu. A gente é que tem dificuldade. Ele diz, Deus me conquistou para ser pleno como filho dele.
Veja, todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus já nos foram dadas. Tudo que é necessário para a vida e a piedade já nos foi dado em Cristo. Então ele diz, eu fui conquistado para isso. E aí o que ele diz? Eu prossigo para conquistar aquilo que já foi conquistado para mim. Cara, que coisa linda. É como você que enfrenta as angústias e você diz, eu fui conquistado para uma vida de uma paz que excede todo o entendimento. E eu quero prosseguir para conquistar essa paz que já foi conquistada por Deus para mim, na pessoa do seu filho. É você que luta talvez com um traço de personalidade, assim, sei lá, vou usar isso da longanimidade, que você então estoura e você às vezes é até agressivo e tudo mais. Você tem que olhar e falar assim, não é isso que Deus conquistou para mim. Deus conquistou para mim, sabe o quê? Vou dar um outro exemplo. Fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sabe o que é isso? Isso não é uma capacidade humana sua. Isso é o que Deus conquistou para você na sua nova identidade em Cristo. Então Ele tem isso para você. É a terra prometida. Então nós precisamos olhar para isso, que Deus é quem dá, é fruto do Espírito. E o nosso instinto tem que ser, eu vivo para ser aquilo que Deus já me fez ser. Deus chama o seu povo e diz, tem uma terra enorme. Isso daqui eu é quem dou. Agora vocês vão lá e conquistem aquilo que eu é que dou. E tem essa perplexidade. O povo, ao final, não usufruiu nem mesmo 10% daquilo que Deus já tinha reservado para ele. Queria, então, te perguntar, será que você tem olhado para as tristezas do mundo para você não viver a alegria de Deus? Será que você tem olhado para as angústias à volta para você não viver a plenitude da paz que excede todo o entendimento? Será que você tem olhado para aspectos até complexos da sua personalidade, da sua criação, dos seus traumas, para você não viver o fruto do Espírito na sua integralidade? Eu queria te convidar a não fazer isso não. Eu queria te convidar a crer que essa nova identidade que nos é dada em Cristo Jesus, que ela é plena, completa e total, ela é um presente de Deus, mas que Deus nos chama a buscarmos, desejarmos conquistar aquilo que já foi conquistado para nós, não com essas âncoras que nos prendem no caos, no terror e no pânico, mas com os olhos postos em Jesus e conquistando aquilo que Deus já tem conquistado para nós. Então, que você se lembre dessas lições. É diferente aquilo que Deus ministrou na vida das pessoas que você conhece, quer seja dons, talentos, recursos, terra, é diferente do que foi assim, sempre foi assim. Não é uma questão de quem é melhor ou pior, é Deus exercendo a sua soberania, dividindo. Você acha que não precisa estar inserido numa estrutura de liderança do povo de Deus? Cuidado. Faz parte do jeitinho de Deus, a estrutura de liderança, que é o jeitinho de Deus abençoar e realizar a sua vontade no meio do seu povo. É uma bênção nós termos a quem prestar conta, lideranças que amam o Senhor mais do que a nós, que podem ser usados por Ele para poder pastorear a vontade de Deus na nossa vida. E por último, deseje viver a integralidade de todas as bênçãos espirituais que já nos foram dadas em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Queira, deseje viver toda a vida e piedade que já nos foram doadas em Cristo Jesus. Não se contente com menos que isso, nem fique refém das complicações da vida. Tenha os olhos espirituais abertos e viva com plenitude aquilo que o Senhor mesmo já conquistou para nós na obra do seu Filho. Vamos orar? Pai querido, como fez bem para mim,
Um capítulo que inicialmente, quando eu li, eu fiquei, meu Deus, quais lições? Daqui a pouco o Senhor descortinou tanta coisa que alimentou a minha alma. Pai, me dê coragem, intrepidez, olhos espirituais para viver da maneira mais plena, intensa, proativa naquilo que o Senhor mesmo já tem reservado para mim. E que essa seja a oração do meu irmão, que o Senhor nos surpreenda com tudo aquilo que nós já podemos desfrutar em Cristo Jesus. E que o Senhor aplique essa sua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho.
toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Bem, agora eu queria, mais uma vez, orar com você. Talvez você que está aí desse outro lado da tela, não é assim? Mas tem alguma questão que você queria que fosse colocada especialmente diante do Senhor, não é verdade? Talvez são até alguns temas que eles são ocultos, você não conta para muita gente. Talvez você não tenha coragem nem de escrever aí no chat. Mas a Bíblia nos encoraja a orarmos uns pelos outros, para sermos curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Deus gosta de intervir quando Ele põe o seu povo para orar um pelos outros. E eu queria fazer isso aqui agora e te estimular a você também orar. Ore pela liderança aqui da igreja, ore pela igreja do Senhor Jesus. Se você se lembra de alguém aí que você sabe que tem enfrentado qualquer tipo de complicação dessa vida, coloca a vida da pessoa diante do Senhor. Vamos orar? Pai querido, louvado e engrandecido seja o Teu nome pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos alimenta, nos estimula a termos os olhos espirituais abertos e vermos tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós em Cristo. Eu queria agora me unir aqui aos meus irmãos e interceder, em primeiro lugar, pelos enfermos, aqueles que estão lidando com essa fragilidade humana que nós temos, lutas, dificuldade. O Senhor sabe como é difícil para nós más notícias, como é difícil para nós a dor, a fragilidade. Então intervém, Pai, com restauração, com cura, mas acima de tudo, com essa visitação do Senhor, que abre os olhos espirituais e permite enxergar, desfrutar o Teu amor. Quero interceder pelas famílias, pedir ao Senhor que o Senhor visite com transformação, restauração, conversão, coração de gente tão amada, querida, que nós temos, que ainda não Te conhece. Faz isso que só o Senhor pode fazer. Também, Pai, quero interceder pelos matrimônios, tão atacados pelo inimigo das nossas almas, os relacionamentos de pais e filhos. Por favor, Senhor, resgata-nos para a Tua palavra, com perdão, com reconciliação. Tem misericórdia, Pai, do nosso país. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação. Abençoa a igreja do Senhor Jesus espalhada por todo o mundo. Em especial, eu queria me lembrar aqui dos missionários, lançados muitas das vezes em rincões complexos, difíceis, mas muitas das vezes em meio de povos não alcançados. Dê intrepidez, dê sabedoria, dê firmeza, e que o Senhor mesmo vai encontrando os seus para transformar esse povo que se chama pelo Seu nome. Peço ao final perdão pelos nossos pecados, que o Senhor revele para nós aonde nós temos caminhado por caminhos que não nos abençoam e não agradam o Teu nome. E que o Senhor também não nos trate conforme a nossa iniquidade, mas que o Senhor nos perdoe pela obra de Jesus. É no nome dEle, do nosso Senhor Jesus, que eu oro. Amém. Deus abençoe, querido.